Então, gente, muito bom dia. Nós vamos dar início aqui a mais um encontro do Grupo de Pesquisa Observatório da Diversidade Cultural. Para quem não conhece, o Observatório da Diversidade Cultural é uma organização não governamental, criada em 2005, e que atua na formação de gestores culturais, mediadores, arte educadores, fazedores de cultura, sempre com a perspectiva, né, dos direitos culturais, da diversidade cultural, da cidadania cultural, da gestão, e é também um grupo de pesquisa, né, certificado pelo CNPq e que reúne pesquisadores de diferentes estados do Brasil, e nós realizamos, dentre, né, várias outras atividades, essa programação chamada ODC Diálogos, né? Uma vez por mês, ou às vezes mais do que uma vez por mês, nós realizamos essa atividade. E então eu queria agradecer bastante aqui a presença de todas integrantes do grupo de pesquisa, mas também as pessoas que estão aqui para assistir, para interagir e para dialogar, né, sobre a temática da Lei Aldir Blanc. Essa temática de hoje está ligada, né, ao lançamento que fizemos ontem de mais uma edição do Boletim do Observatório da Diversidade Cultural, que tem como temática específica a questão da Lei Aldir Blanc. Esse boletim ele foi objeto de uma chamada, né? E nós tivemos a adesão de várias pessoas, de vários diferentes estados do Brasil, com diferentes enfoques, né, sobre a questão da Lei Aldir Blanc. São cerca de 10 ou 12 artigos, né, que abarcam questões bastante amplas e diversificadas, todas elas igualmente importantes, né? Então, convido a todos e todas que ainda não conheceram, não puderam, né, ler, já que ele foi lançado ontem, né, o boletim, que já atinge o seu número 94, né, é uma publicação do Observatório já de muitos anos, e eu convido, então, a quem não conhece, né, acessar o nosso site, e lá no site vocês vão ter esse número específico, mas também outros números dos boletins, né? Esse ano nós lançamos em junho, em abril, maio e junho, o boletim com a temática da arte e espaço público. Agora estamos lançando o boletim 94 sobre a Lei Aldir Blanc, e até o final do ano lançaremos o último boletim desse ano sobre a temática da memória e da educação patrimonial. Tá bom? Então, um prazer muito grande, muitíssimo obrigado pela presença de quem é do Observatório e das pessoas que estão aqui, né? Hoje nós vamos trabalhar da seguinte maneira: a Charine Mello vai fazer a mediação desse debate, eu vou passar a palavra para ela daqui a pouco. Nós vamos ouvir depois duas integrantes do observatório que publicaram seus trabalhos no nosso boletim, para que elas façam algumas colocações, e depois nós abrimos, né, para o debate, a conversa aberta, né? A Tainara Nogueira, né, que vai abordar aqui, a Luísa Hardman também, tá? Então, um grande prazer, muitíssimo obrigado, né? E a ideia é que cada um tenha 15, 20 minutos para uma intervenção, e depois a gente abre para o debate até às 12 horas, tá bom?
Muitíssimo obrigado pela presença, um prazer muito grande aqui os nossos convidados, o Pedro, do Instituto Ideias, seja muito bem-vindo, né? A Gisele Rocha, a Aline, né? Que é lá da FURGS, né? E todos, né? Pesquisadores do observatório que estão aqui. Charine, com você agora. Bom dia, então, a todos. É uma alegria, né, estar aqui lançando esse boletim, principalmente porque a minha pesquisa também lá no pós-doutorado, que eu estou fazendo na USP, tem relação também com a Lei Aldir Blanc. Bom, eu li ontem rapidamente os textos da Tainara e da Luísa, achei bem bacana os dois. Bom, e eu acho que é interessante já passar direto para elas. Uma delas fala, a Tainara Figueiredo, desculpa, Nogueira, fala sobre a Lei Aldir Blanc no território de identidade da Bacia do Rio Grande, na Bahia, no Brasil, né? E ela diz como que a lei foi implementada lá, tem um pequeno histórico também da Lei Aldir Blanc, e ela diz como é que a lei foi implementada nesse território. A Tainara é mestranda no programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais, na área de concentração Sociedade e Cultura, na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e é pesquisadora em formação também do Observatório da Diversidade Cultural, esse aqui. Bom, então acho que a gente pode passar para a Tainara falar um pouquinho da pesquisa. Obrigada. Obrigada, Charine. Bom dia a todos e todas. Agradeço a participação de vocês, o acompanhamento aqui no desse diálogo sobre a Lei Aldir Blanc. Agradeço também aos colegas do Observatório da Diversidade Cultural. E, como Charine falou, eu vou falar do artigo que foi publicado aí no boletim do ODC agora. Engrosso o couro de dizer que vocês acessem aí no boletim no site do Observatório, esse e outros. E, como Charine também falou, o artigo se chama A Lei Aldir Blanc, o território de identidade do Rio Grande, Bahia, Brasil. Ele foi desenvolvido por mim, por Isuela e por Eric Rojas. O território de identidade, ele é um instrumento de planejamento e gestão de políticas públicas adotado pelo Estado da Bahia. Aqui são 27 territórios de identidade. O conjunto de municípios que compõe cada território, ele é definido no plano plurianual, com base em aspectos sociais, econômicos, culturais, geográficos, pelo reconhecimento da população desses espaços, né? O território de identidade da Bacia do Rio Grande, ele é formado por 14 municípios, com populações que variam de 3.600 habitantes a 157 mil habitantes. Só para situar, eu falo desse território, eu falo de Barreiras. Sou daqui, moro aqui, e Barreiras é a cidade polo desse município. E esses municípios aqui, eles estão bem distantes de Salvador, né, da capital. Pegando Barreiras como referência, Barreiras está a quase 900 quilômetros de distância de Salvador. A região aqui, ela é mais conhecida nacionalmente pelo protagonismo de alguns dos municípios no contexto do agronegócio do país. Então, nosso estudo acompanhou a adesão dos municípios desse território à Lei Aldir Blanc e, em alguma medida, sobre a execução dos recursos. Falando um pouco da LAB, a Lei Aldir Blanc, né, mas conhecida também como LAB, ela possibilitou 3 mecanismos diretos de repasse aos beneficiários: a renda emergencial aos trabalhadores da cultura, os subsídios a espaços artísticos e culturais e também os editais de auxílios culturais destinados tanto à pessoa física quanto aos estados culturais, aos espaços culturais.
E tanto os agentes culturais quanto os espaços culturais, eles deveriam constar nos cadastros de cultura, seja em nível municipal, estadual ou nacional. Com a regulamentação da lei, ficou determinado que os estados fariam o repasse da renda e os municípios fariam o repasse dos subsídios. E que tanto estado quanto município teriam que destinar pelo menos 20% do recurso recebido aos editais de auxílio cultural. Então, a LAB, ela foi aprovada em 2020, né? Nasceu e começou sua implementação ano passado, no contexto da pandemia, e a previsão inicial é que era para ela se encerrar agora no final de 2021. Só que ela foi prorrogada para se encerrar até o final de 2022. Então, na primeira fase da LAB, dos 14 municípios que compõem aqui o território, 11 municípios solicitaram recurso e aderiram à LAB, né? Receberam recurso, aderiram à LAB. Com a prorrogação, na segunda fase da LAB, mais 2 municípios aderiram, então, 13 municípios dos 14. Bom, mas para que esses, tanto Estado quanto municípios recebessem os recursos, eles tinham alguns protocolos a cumprir. A começar por criar um login na plataforma Mais Brasil e registrar um plano de ação. Esse plano de ação, ele precisava ser aprovado pelo Ministério do Turismo, e aí esses entes federativos, fosse Estado, fosse municípios, eles se tornavam hábeis para poder receber o recurso. O recurso, ele podia ir tanto para uma conta específica criada para gerir o recurso da Lei Aldir Blanc, quanto para o Fundo de Cultura. Houve uma tendência maior de receber esse recurso pela conta, por ser mais fácil a tramitação do recurso do que se fosse para o Fundo de Cultura. Aqui no caso dos municípios daqui, do território, metade deles, ou seja, 7 municípios, aderiram ao Sistema Nacional de Cultura entre os anos de 2013 e 2005. E todos os municípios, os 13, receberam pela conta bancária. Nós não fizemos ainda, né, pelo menos, o levantamento dos dados sobre esses fundos de cultura aqui dos municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura. Então, os municípios que solicitaram e receberam o recurso em 2020, eles receberam o valor integral previsto na legislação. Aí, o que aconteceu com aqueles municípios que não solicitaram e, consequentemente, não receberam o recurso previsto na LAB? Esse recurso ele foi destinado para os estados de origem. Então, aqueles municípios que solicitaram o recurso somente em 2021, eles ficaram sujeitos a receber um valor parcial do inicialmente previsto, ou até mesmo a não receber os recursos, como foi o caso dos municípios alagoanos. Embora Alagoas tenha sido o único estado que utilizou 100% dos recursos revertidos dos municípios, né? No caso da Bahia, a Bahia não gastou nada dos recursos, então, os municípios que solicitaram agora, em 2021, receberam o valor integral previsto. E aqueles estados em que houve um gasto, alguma quantidade dos municípios revertido, do recurso revertido pelos municípios, então, os municípios que solicitaram, eles teriam direito a receber a diferença entre o valor inicialmente previsto, menos a proporção, o valor proporcional que o Estado gastou. Então, todos os municípios que receberam o recurso, eles estavam obrigados a fazer a alteração na lei orçamentária anual, para incluir, né, essa verba, e regulamentar a política no nível municipal. Com a prorrogação da LAB,
os municípios tiveram até dia 10 de novembro, há 2 semanas, para poder inserir esse recurso na LOA. E isso tanto para os municípios que receberam o recurso somente em 2021, quanto para aqueles municípios que receberam o recurso em 2020, mas que ficaram com algum valor em caixa. E aqui, né, num desses municípios aqui do território, teve a situação de um município que conseguiu alterar a LOA em 2020, com todo o corre-corre que foi o ano passado, lembrando que foi o ano, além do prazo curto para executar a LAB, né, inicialmente previsto, também foi um ano de eleições municipais, então teve esse município que conseguiu utilizar o recurso, mas que mesmo sendo, não tendo mudança no grupo político, tá, em 2021, eles não conseguiram fazer a alteração da LOA, os gestores culturais não conseguiram mobilizar os outros gestores municipais para fazer a alteração da LOA, e por isso o que ficou em caixa eles não vão poder utilizar e vão ter que reverter para o Estado. Talvez valha uma investigação futura, quem sabe na parte sobre a prestação de contas, se a mudança de governo em alguns municípios, né, entre 2020 e 2021, se isso afetou o andamento da LAB nesses municípios. Porque, por exemplo, teve gestores que mergulharam assim, no processo de reivindicação e de criação, implementação da LAB, e que com a mudança de gestão saíram e entrou outro grupo que... O que é a LAB? Será se esse pessoal novato, se eles se engajaram em 2021 aí no processo da LAB, então é um ponto para se pensar mais adiante. Bom, de maneira breve, era isso que eu queria apresentar sobre o artigo. Tá? Agradeço a oportunidade e a presença de vocês. Muito obrigada. Desculpa, eu estava sem som. Obrigada, Tainara. Eu achei bem bacana essa forma como vocês, né? Desculpa, tem outros autores. Como vocês contaram a história como foi constituída a Lei Aldir Blanc, né? A relação também com o Sistema Nacional de Cultura, os municípios que utilizaram ou não, né, o Fundo de Cultura, apesar de a gente ainda não ter esse dado, mas acho que é uma coisa interessante para a gente pensar, para ver a questão mais institucional mesmo da lei, e principalmente essa questão das eleições municipais, né? Porque a Lei Aldir Blanc ela foi criada ali no caráter emergencial, e realmente muitos dos gestores que participaram num primeiro momento ali da formulação da lei acabaram sendo substituídos por conta das eleições. Então, eu achei muito bacana essa abordagem de vocês. Bom, então eu acho que a gente pode passar agora para a Luísa Hardman. Ela escreveu junto com o Alexandre Santini o artigo O Percurso da Lei Aldir Blanc da Emergência Cultural ao Emergir de uma Nova Cultura Política. A Luísa é gestora cultural e pesquisadora, formada no Bacharelado de Produção Cultural da UF, mestre pelo Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia, especialista em políticas culturais de base comunitária pela Flaxo, na Argentina, e atualmente atua na assessoria estratégica de gestão da Fundação Gregório de Matos, órgão vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, da Bahia. Então, por favor, Luísa. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu agradeço esse espaço e a possibilidade de ter contribuído para o boletim do Observatório. Como a Charine comentou, esse foi um texto escrito juntamente com Alexandre Santini, que está subsecretário de Cultura de Niterói, né, da cidade de Niterói. Bom, é interessante observar, inclusive folheando o boletim, né, como existem diferentes perspectivas e abordagens que podem ser extraídas do percurso da Lei Aldir Blanc.
né? A gente falou agora há pouco, né? A LAB dá pano para manga, e eu acho que a gente vai ainda desdobrar por muito tempo, né? Inclusive porque a lei ainda está em curso, ainda está sendo implementada. Bom, o exercício que eu e Santini fizemos nessa reflexão foi observar como a LAB, para além do seu caráter emergencial, ela aciona mecanismos de uma nova cultura política, tanto no sentido de aproximar e articular a sociedade civil e o Estado, né, a partir da promoção de novos ambientes de diálogo, de participação, bem como o envolvimento do setor cultural na articulação da lei possibilitou um exercício de coletividade, de auto-organização, né, o uso de tecnologias sociais, de estratégias, emergindo também, então, práticas que, ao meu ver, fortaleceram, né, os elos do setor e sua capacidade de mobilização. Eu acho que é importante reforçar alguns dados relacionados à implementação da Aldir Blanc, né? Inclusive para atestar que ela é, de fato, a maior ação de descentralização de recursos públicos na história das políticas culturais no Brasil. Os 26 estados, mais o Distrito Federal, e 4.176 municípios aderiram, né, e receberam recursos da LAB em 2020. E, a título de comparação, né, a Política Nacional de Cultura Viva, que até então havia sido a política de maior capilaridade, né, em termos de descentralização de recursos, ela chegou a alcançar, né, na sua série histórica, em cerca de 1.000 municípios, desde a sua implementação em 2004. E em termos econômicos também, né, se a gente olhar o volume de, né, os dados também são muito robustos, o volume de recurso repassado ao Estado chega em torno de 1.600 bilhões, e aos municípios também, né, 1.300 bilhões em 2020. É importante dizer, né, que tivemos, como a maioria sabe, recursos remanescentes, então a gente também vai, em breve, poder atualizar esses dados, né, para a gente ter os números finais. Bom, é arriscado generalizar, mas a gente ousa inferir que a Lei Aldir Blanc aproximou a sociedade civil dos gestores municipais e estaduais, dos órgãos de cultura, né? A LAB, em certa medida, também nos colocou mais perto dos parlamentares, né? Nos colocou em contato com a dinâmica do legislativo, fazendo a gente acompanhar, coisa que eu, por exemplo, nunca tinha feito, tramitação do projeto, né? E nos deu até a possibilidade de incidir diretamente na relatoria, no próprio texto da lei, né? A gente participou de debate, de audiência pública, né? Nos relacionamos com instâncias não tão usuais, acho que isso deve ser mencionado. Enfim, acho que a gente inaugurou ou reativou espaços importantes de diálogo, de articulação, de participação. E o que não quer dizer também que a gente superou os desafios e os abismos históricos que separam, né, o Estado e a sociedade civil. Mas acho que é importante a gente observar articulações, as articulações, né, os processos, e entender como a gente, a partir da LAB, né, consegue fortalecer esses espaços para que eles permaneçam. Bom, na ausência, né, de uma política pública em âmbito federal, a gente viu mesmo a necessidade de ampliar e aprimorar os mecanismos de participação em nível local, como os conselhos municipais e estaduais. Essas instâncias foram fundamentais no processo de articulação, de aprovação e de implementação da lei, né? É importante, eu acho que eu sempre faço essa ressalva da relação muito próxima do que é a Lei Aldir Blanc e o próprio Sistema Nacional de Cultura, né? E se tratando em participação, se a gente traz, né, o Sistema Nacional, que tem no seu cerne, né, no seu CPF da cultura, a participação como algo muito fundamental, a gente consegue entender que a gente, na LAB, traz esse princípio ativo, né? E o percurso da efetivação do sistema, ainda que inconcluso, incompleto, ele é muito relevante para a gente estar discutindo a Lei Aldir Blanc.
E, bom, se por um lado a gente afirma aqui que a gente tem essa sensação, né, de que a gente se aproximou dos gestores, muitos passaram a conhecer, né, os seus secretários, né, os diretores dos órgãos de cultura, aqui também a gente reitera a importância e a urgência de que isso ocorra no fluxo inverso, de que os gestores públicos, né, a gente fica se perguntando o quão eles conhecem e reconhecem o setor sobre o qual as suas políticas incidem, né? De que forma a gestão estabelece mecanismos que possam mapear as demandas, os perfis dos agentes culturais. E aí foi que, diante do estado de calamidade, né, a gente se deparou com a ausência e com a fragilidade das informações sobre as realidades dos fazedores e fazedoras de cultura, né, que a gente precisava dispor ali, inclusive para implementar a própria Lab. E aí, nesse sentido, assim, acho que a Aldir Blanc ela nos convocou a criar e retomar os cadastros, bem como investir na produção de pesquisa, de análise, de diagnósticos, né? Também como uma forma de escutar as demandas, os perfis, as vocações desses territórios culturais, né? Desses agentes. Então, a gente acaba refletindo um pouco como essa escuta ativa no contexto da Lab, ela foi importante porque ela permitiu ali, primeiro, um espaço de fala, né? E o acolhimento de inquietações diversas, num processo que foi necessário a busca de um consenso progressivo na construção da lei, né? Quantas vezes a lei foi revisada, foi alterada, né? A própria Jandira fala muito, né, do quanto ela recebia ali e ia atualizando a partir mesmo das demandas de um setor tão diverso. E aí, entre confluências e divergências, a gente precisou encontrar saídas, né, para dar conta também do dissenso, no esforço de estabelecer uma lei que pudesse alcançar todos os municípios e que fosse mesmo fruto de um pacto federativo, mas também de um pacto social. Bom, e para a gente agora falar um pouquinho mais dessa relação do setor cultural, né, e pensar como a gente também afirma que esse setor contribuiu para um fortalecimento de uma nova cultura política, é pensar que as estratégias que foram, ao longo da pandemia, né, foram adotadas, elas também, e assim, entendendo a política num sentido mais amplo que a política institucional, né? Mas como nesse contexto limite as experiências de coletividade que colocaram juntos, né, agentes, criadores, pensadores, tendo que reinventar, tendo que encontrar formas de lidar com as adversidades de uma conjuntura tão complexa. Turino fala que, né, Célio Turino, ele diz uma frase que eu gosto muito, que é: se fisicamente precisamos estar apartados, socialmente, mais do que nunca, foi preciso estar junto. E acho que junto estivemos em muitas lives, em muitos grupos, em mesas, em debates, né, nas mais diversas plataformas. Mais uma vez, a gente se enredou, eu acho que como uma estratégia também de sobrevivência. Não se trata assim de romantizar essa experiência, não é isso, mas observar aquilo que emerge pelas frestas, né? Processos colaborativos que produziram alianças no compartilhamento da vida, da crise e também da criação. Acho que o setor assumiu a importância de estabelecer redes concretas assim de apoio e cuidado. Assim, eu vi muitos espaços culturais se tornarem espaços de articulação comunitária, de arrecadação de alimento, quantos grupos, companhias fizeram shows para arrecadar recurso para doação, né? Acho que esse aprendizado sobre essa rede de solidariedade que se deu em diversos formatos, mas solicitou mesmo inteligência coletiva, eu acho que é um legado assim, da Aldir Blanc.
E, bom, esse sentido de reinvenção, né, que a gente traz aqui, eu acho que se dá justamente nessa ideia de que o setor precisou se rearticular e rearticular as capacidades mesmo de cognição, de afeto, de criatividade e de coletividade, né? Experiências que contribuíram para a apropriação de espaços, de tecnologias, que fortaleceram ações em rede, e acho que cabe a nós assim reconhecer a importância dos coletivos, dos movimentos sociais, das associações, né? A importância, gente, da gente se organizar. Sem dúvida, a Lab deixou isso muito evidente, né? Acho que como exemplo cabe mencionar aqui a iniciativa da Articulação Nacional de Emergência Cultural e a Escola de Políticas Culturais, iniciativas que o Alexandre Santini é cofundador. Acho que são iniciativas que foram muito, quer dizer, seguem sendo de suma importância, né? Elas demonstram o potencial de mobilização, da mobilização articulada, e tiveram um papel decisivo, né? Construindo dispositivos de controle social, de fiscalização, de formação, de informação. E, bom, assim, só para concluir, se a gente levar em conta, né, esse contexto tão complexo das políticas culturais no cenário nacional, com a extinção do Ministério da Cultura, a ideologização do debate, né, a descontinuidade das políticas, né, o ataque mesmo às instituições culturais, ao setor. Eu acho que a Lab significou um ponto fora da curva, assim, uma grande vitória, ainda que com contradições, com limites mesmo, com paradoxos. Ela demonstra a resiliência, né, a capacidade do setor cultural. E acho que assim, pensar as práticas de uma nova cultura política, inclusive extrapolando os limites dessa política partidária, fez com que colocasse frente a frente personagens dessa história, né, gestores, agentes, assim, acho que se regenerou o espaço público do debate, isso é muito importante, né? E estimulou formas de auto-organização da sociedade, acho que uma prática mesmo da cidadania, e interferiu como a gente se relaciona com aqueles que nos governam e vice-versa. Assim. Eu sempre pergunto para quem está, né, para os envolvidos no processo da Audi Blanc, assim, quantos grupos de WhatsApp você entrou nessa articulação, né? Quantas lives você assistiu, sei lá, quantos debates você participou, quantos documentos você contribuiu, assim, né? Eu acho que a Paulo Gustavo me colocou em mais 5 grupos agora, assim, eu sinto que isso realmente é um modo, é uma estratégia, né, que compõe um pouco essas articulações e que contribuíram muito para o nosso campo. Acho que é isso, acho que queria fazer essas considerações, tomara que a gente possa debater um pouquinho, agradeço novamente a todos e todas aqui pela escuta, e é isso, obrigada. Bom, obrigada, Luísa. Eu acho que isso também foi o que mais me encantou, assim, na Lei Aldir Blanc. Claro que a gente sabe que isso não vai, provavelmente, mudar, assim, radicalmente assim, as políticas culturais no Brasil. Mas eu acho que só de ter essa abertura das pessoas realmente participarem da formulação da lei, né, desses grupos de WhatsApp que foram tão importantes, principalmente agora que a gente tem esse pessimismo em torno da internet, né? Enfim, e essa articulação que usou esses aplicativos digitais para fazer com que, para se aproximar da política, para fazer com que a lei fosse aprovada e depois implementada, né? Eu acho que, com certeza, foi um grande aprendizado dessa lei. E também a questão da criatividade e da rede de solidariedade que se formou entre os artistas, entre os profissionais da cultura, né? Bom, eu acho que é isso. A gente podia abrir, então, para o debate. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Bom, então acho que a gente podia
fazer alguns comentários, ou quem sabe alguma pergunta para a Luísa e para a Tainara. Como que vocês acham que essa lei pode continuar assim, em outras ações? Eu vi que essa semana a Paulo Gustavo foi aprovada, né, em uma instância. Como é que vocês veem essa possibilidade de institucionalização da Aldir Blanc? Podem responder, ou a Luísa ou a Tainara. Tainara, você quer responder primeiro? Quer dizer, pois é, né? Mas essa vitória aí, nessa primeira etapa aí da Paulo Gustavo. E, bom, aqui, pelo que eu levantei, consegui levantar com alguns municípios, né? Todos os municípios têm diretoria de cultura, né? Secretaria de Cultura, ou secretaria ou diretoria de cultura. E foi importante para a formação tanto dos atuais gestores da pasta, quanto para o próprio pessoal engajado nos movimentos de bacia, dos comitês de bacia daqui, das políticas culturais, a capacitação e engajamento aqui na região. Então, basicamente isso, né? A capacitação desses gestores e a formulação de novas políticas culturais e Sim, eu acho que eu faço coro com o que a Tainara traz. Eu acho que, por um lado, né, a gestão aprendeu bastante no sentido de encontrar e desenvolver internamente mecanismos para a implementação de uma política de tamanho porte, né? Então, acho que esse é um dos legados que permanecem para os gestores, né? Para a instituição. E, enquanto setor cultural, essa experiência de mobilização, que, né, eu acho que ela não começa na Aldir Blanc. Se você retomar, por exemplo, os movimentos de ocupação do Ministério da Cultura em 2016, após, né, a extinção do Ministério da Cultura pelo então presidente Michel Temer, e as manifestações que ocorreram naquele período já demonstravam estratégias de mobilização que eram capilarizadas, né, que tinham contato com instâncias, né, que iam articular ali com o legislativo. Eu acho que a LAB aprofunda essa experiência e fico com a sensação que a Paulo Gustavo pega essa experiência e retoma. A gente fez conferências municipais, estaduais, no Brasil inteiro esse ano, para discutir a lei, né? Então, acho que a gente já vê isso como um legado mesmo. Então, acho que esse aprendizado permanece para ambos, né? Para ambos os lados. E, assim, tem uma ideia de que isso se torne, de fato, uma política nacional, que a gente tenha esse recurso anualmente para a cultura, que isso seja não uma política de emergência, né? Que isso se constitua como uma política permanente. Alguém quer fazer algum comentário ou mais alguma pergunta? Ravine, eu acho que a gente podia abrir, né? Porque a ideia é que agora todos possam participar, né? E todo mundo ficar à vontade, pode abrir, né? Levantar a mãozinha aqui, que acho que a gente, tanto eu quanto o Charine, vamos identificar, tá? Ou pode, que acho que é o mais fácil aqui, né? Eu queria, Charine, e o pessoal que está aqui, né, ouvir um pouco mais sobre, já que Charlene puxou a questão da lei Paulo Gustavo, né, eu queria ouvir um pouco de vocês. Primeiro, né, por que passou tão fácil, né, no Senado? Por que, na visão de vocês, né, vou provocar aqui para a gente conversar, por que
Aldir Blanc, o processo foi tão demorado, né? Houve, né, um tempo, né? Ela, não só na sua discussão no Legislativo, mas depois, né, junto ao Executivo Federal e tal. E, de uma forma, no meu entendimento, surpreendente, Paulo Gustavo, né, que já teve o seu primeiro momento no Senado aprovado com facilidade. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Isso significa que podemos ficar otimistas de que a experiência política com Aldir Blanc, né, criou um espaço político favorável, né? Ou tem alguma outra variável, né, que fez isso? Queria ouvir de vocês, alguém que queira comentar isso, ou a Charine se acompanhou isso, essa questão. Bom, eu tenho uma hipótese, mas eu queria ouvir a Luísa e a Tainara primeiro, se elas poderiam falar. Mas podemos abrir, né? Assim, né? Sim, sim. Outras. O Zé Júnior está colocando aqui: o Senado é mais equilibrado, a Câmara é sempre mais instável. Será que é uma hipótese essa, de que Paulo Gustavo veio do Senado e vai para a Câmara, enquanto a LAB veio da Câmara para o Senado? Essa é uma hipótese aqui, né? O que você acha, Charine? Ou talvez também diga. O calor agora da LAB e, de repente, até alguma barganha política de parlamentares que não aprovem a LAB. A LAB não, a Paulo Gustavo. Porque foi assim falado que a LAB só teve um partido que votou contra, né? Fora isso, seria unanimidade. Então, esse calor da LAB, essa pavimentação aí do fortalecimento das políticas culturais, acho que pode ter influenciado na rapidez aí no centro. Bom, eu acho que, tudo bem, para além primeiro, na Lei Aldir Blanc teve a questão da medida emergencial, né? Que realmente estava mais fácil aprovar projetos assim, com um valor mais volumoso por conta da emergência, né? Que, assim, as leis fiscais, toda essa questão do orçamento foi facilitado. Isso é uma questão, assim, mais técnica. Mas eu acho que a cultura, desde assim, do final dos anos 90, dos anos 2000, ela tem ganhado um protagonismo também por conta dessa questão do trabalho mais imaterial, da questão da produção da indústria cultural mesmo, TV, cinema, agora com Netflix. Então, eu acho que tem chamado a atenção da sociedade. É lógico que a gente que trabalha na política cultural, a gente sempre acha que, enfim, que não é suficiente, mas eu acho que é uma coisa que vem chamando a atenção, porque movimenta, e aí não tem nenhum romantismo, né? Porque movimenta muito dinheiro, né? Tem muita indústria pesada envolvida, enfim. E eu acho que isso, de alguma forma, acaba chamando atenção. Então, quando esses setores de evento, esses setores todos de produção cultural mais organizados, eles vão sendo fechados, né? Eu acho que isso causa, sim, algum incômodo na sociedade, enfim, e principalmente ali no Congresso e no Senado. E uma terceira questão que eu acho que é importante é que a Lei Aldir Blanc conseguiu articular pessoas de vários espectros políticos, né? Então, mesmo a gente acha que a cultura é sempre progressista, mas não é. Existem alguns setores culturais que são mais conservadores.
E os articuladores da Lei Aldir Blanc conseguiram, acho, perceber isso e conseguiram trazer esses setores também para a articulação da lei. Então, eu acho que foi alguma coisa que também conseguiu mobilizar e fazer com que a lei fosse aprovada. Acho que são esses 3 fatores, né? A facilidade fiscal na época da pandemia, a questão que a cultura tem atingido por causa dessa, vou falar assim, uma forma imaterial da economia que a gente está vendo com a internet, com os meios de comunicação, enfim, que vem chamando a atenção para a cultura, e também essa questão de conseguir articulação de vários espectros políticos. O José Júnior está mandando aqui mais uma mensagem, que o governo protelou a análise no Senado, né, onde já havia acordo pela aprovação para ganhar tempo, e mobilizar os avulsos na Câmara para complicar a tramitação. Qualquer mudança na Câmara levará o LP de volta ao Senado, trazendo a possibilidade de a Lei Paulo Gustavo ser operacional em ano eleitoral. Sim, aí também tem todas essas questões políticas envolvidas, né? Principalmente agora em ano de eleição, que torna tudo mais complicado. Acho que eu concordo com... É importante essa fala do Zé Júnior, porque eu acho que sim, acho que essa novela... está apenas começando, né, essa novela, mas concordo muito com o que Charini traz. Acho que tem um capital político que a cultura representa e ganha força, ainda que a gente se sinta muito escanteado, né? Muito coadjuvante nesse sentido, mas há sim um capital político. Se você observar nas falas dos senadores, para quem assistiu a sessão, eles muito bem assessorados, não só os progressistas, mas a política também é mais conservadora, trazia no seu texto, né, que a cultura foi a primeira a parar e vai ser a última a retomar, né, um alinhamento desse conteúdo que aponta que a cultura, sim, representa um capital político, para além do quanto ela mobiliza em termos de economia, né? Da importância dela como um vetor de desenvolvimento econômico. Então, acho que é por aí. Bom, tem mais uma mensagem aqui do Instituto Ideia, em referência a Milton Santos. A utopia deve ser construída a partir das possibilidades, a partir do que já existe como germe, e por isso se apresenta como algo factível. A Lei Aldir Blanc se dá por necessidade desesperadora dos trabalhadores da cultura. Com certeza. Mais algum comentário? A gente está aberto. Eu quero falar. Vamos lá, Pedro, estamos te escutando. Ai, que bom. Bom dia a todos. Prazer, Márcio, e a tua equipe aí de pessoas muito bacanas, muito legal. Estou gostando muito de compartilhar essa experiência com vocês. Sábado pela manhã, não é? Tem que ser muito fã ou muito comprometido com as ações, não é? Com a cultura e com o que a gente, de fato, gosta e tem como princípio, como trabalho, como profissão, enfim, como ofício, né? De sempre batalhar pelo bem comum. Eu vi nos 2 artigos das falas das colegas, achei muito legal. Eu sou aqui no Sul, estou no Sul, né? Estou no Sudeste, em São Paulo. Também a Lei Aldir Blanc, pude ver esse movimento. O Instituto, inclusive, é beneficiário dessa Lei Aldir Blanc, né? Tanto no inciso 3 quanto no inciso 2. E nós também participamos, dando apoio e dando pareceres para vários municípios aqui do interior de São Paulo que executaram essa lei, não é?
Então, a gente encontrou também vários outros, alguns em menor escala, mas alguns prefeitos que subestimaram essa lei, que não queriam. A gente viu assim, atrocidades do tipo, no meu município não tem artista, então eu não preciso da lei Aldir Blanc, né? Entre outras pérolas. Mas, por sorte, e também vários, a maioria, executaram esse recurso que foi repassado, já tinham um tempo hábil, conseguiram montar esse cadastro, novo cadastro cultural, não é? Porque parece que a cada gestão surge esse novo cadastro. Eu já discuti isso com o Santini lá atrás, no Cultura Viva, lá na primeira teia, aqui, realizada em São Paulo, no prédio da Bienal, ainda quando tinha a realidade de comprar computadores, comprar máquina fotográfica e entregar na mão dos pontos de cultura. Mas, enfim, esse preâmbulo todo para dizer que tanto a Lei Aldir Blanc quanto a Lei Paulo Gustavo, ela, e confio dos colegas, né, esse capital social, esse capital cultural, ele nasce com Gilberto Gil, ele nasce com Roberto Pinho, com Célio Turino, com o conceito do que veio a ser o Cultura Viva, né? Com a primeira experiência de quebrar com o paradigma de que cultura é mercado, né? Que era isso, que era o mote da gestão de Fernando Henrique Cardoso, e passa toda a política cultural. O primeiro movimento é os editais. Então, você abre, deixa de ser um balcão e você abre. Eu acho que tenho visto muitos colegas chegando que não participaram, que não têm noção do que foi, né, o Cultura Viva, de tão conceituado, com estofo. Ele tem ele traz, uma semente, a semente germinando, não é? E eu acho que poucas pessoas têm se dado conta, talvez por dificuldades mesmo, né, por dificuldades do cotidiano. Então, mas seria muito rico que a gente buscasse mais nesse teor de pesquisa que vocês fazem, assim, muito do que está acontecendo hoje na classe política, tanto dos progressistas, quanto desses conservadores, quanto desses destruidores, não é? Essa guerra cultural o objetivo é desestabilizar mesmo, não é? Cortar, não é? E aí a gente vê a importância do conceito de como foi construído Cultura Viva, não é? Que ele vai se desdobrando. Eu vejo a Lei Aldir Blanc muito mais por necessidade, muito mais por perdas. A gente está perdas e danos da sociedade, não é? A gente está fazendo uma política, esse engajamento todo da sociedade é muito mais pela necessidade do que pela razão, do que pelo entendimento do que a gente possa construir em respeito a uma política pública adequada, né? Uma política de Estado, né? Eu não vi em nenhum debate, acompanhei vários, né, aqui em São Paulo, e alguns assim, no Rio, outros em Recife, com os colegas de Recife, né? As pessoas assim, não têm, assim, não se falou da Lei Cultura Viva, não é? Que é um instrumento já aprovado, é uma lei, e é uma lei morta, é uma lei que está ali encostada nesse caminho. Vamos criar outra lei, vamos criar outras, não que não seja válidas, claro que sim, né? E necessárias também, não é? Mas penso que não só da necessidade, mas como um instrumento, como uma ferramenta de
fortalecimento dessas pautas atuais, não é? Enfim, era isso, queria colocar assim, uma baliza, não é? Tão importante quanto essas discussões, essas pautas atuais, não é? Elas chegaram, elas emergem, tem um histórico, tem um passado, tem uma história anterior, não é? Foi plantada ali uma sementinha, e o professor Márcio faz parte disso já lá das antigas, acho que compreende um pouco o que eu estou falando, assim. São esses antepassados recentes, 10 anos atrás, que plantaram essa semente, que nos propiciam discutir isso hoje. Então, eu acho que nós deveríamos pensar alguns conceitos, aprofundar alguns conceitos, não é? E compará-los ou interagir com o que a gente está, não é? Enfim, é isso. Obrigado pelo espaço de fala e compartilhar aí com vocês, queria ouvir de vocês mais também. Muito obrigado. Obrigada. Tem aqui uma mensagem também da Gisele Dupin, concordo com o José Júnior. É mais fácil para o Senado ficar bem com a sociedade, aprovando a proposta sem muita discussão, mesmo porque os senadores sabem que dificilmente a proposta será aprovada na Câmara. Não sei se alguém mais quer comentar. Olha, sobre a questão da Paulo Gustavo, né? Da Lei Paulo Gustavo, né? Eu ainda, né, estou muito curioso para ver como que vai ser esse desdobramento, né? Acho que aqui tem algumas pessoas fazendo aqui uma análise de conjuntura, né? Uma projeção de conjuntura, como que se dará, né? A continuidade. Eu sinto que tem né, uma diferença, né, substantiva, né, como já foi tocado aqui, porque a Lei Aldir Blanc ela é uma lei emergencial, né, uma lei que autorizava o Estado realizar algo que é o seu dever, sua obrigação e é de direito fazer isso, que é minimizar impactos, né, que afetam a população, né? Agora, obviamente que a lei Aldir Blanc ela não foi uma iniciativa do Estado, né? Ela foi o resultado, né, de um movimento, né, que também já foi citado aqui, de uma reorganização do campo político, né? E que teve uma ótima, vamos dizer assim, articulação com o legislativo, né? Mas uma política de minimização de efeitos, né? Uma lei que tinha efetivamente como objetivo, né, socorrer emergencialmente uma parcela dos trabalhadores brasileiros que não estavam contemplados em outras medidas emergenciais, né? É preciso lembrar disso, né? É preciso contextualizar essa situação, né? Seja pelo estágio em que o trabalho no campo da cultura permanece no Brasil, né? Há décadas ou há séculos, né? O trabalho no campo da cultura no Brasil, ele é significativamente no campo da informalidade, com tudo que isso tem de positivo, mas também tem de negativo, né? Então, as medidas emergenciais não chegavam ao trabalhador da cultura e, ao mesmo tempo, por essa situação política criada desde 2019, que o campo das artes e da política foi eleito como um dos campos a serem, né, perseguidos, né? Ou, né, se não, quando não perseguidos, simplesmente esquecidos, né,
especialmente no que se refere às políticas federais, né? Agora, a Paulo Gustavo, se eu não estou enganado, me corrijam, né? O objetivo dela já não é a emergência, né? O objetivo dela é um pouco mais pretensioso, no sentido, né, de, na esteira da emergência cultural, da Aldir Blanc, retomar uma discussão sobre a institucionalidade do financiamento, né, da atividade cultural no país, né? Mas também tem como base os restos do Fundo Nacional de Cultura. Não tem sustentação orçamentária. Uhum. Fica num limbo. Um ano pode ter recursos que vão lá para o fundo, outro ano não tem, não tem alicerce orçamentário. Uhum. A Lei Aldir Blanc teve diretamente por necessidade, por emergência cultural mesmo. E ela, se nós entendermos bem, ela se encerra aí. Não vai ter outra, ou pode ser que haja uma outra manifestação para que tenha um novo aporte com respeito ao Blanc. Já com a Paulo Gustavo, qual a fonte de recurso para se manter essa lei como política de Estado, né? Eles estão hoje com os 3,8 bilhões, é o que sobrou ali no Fundo Nacional de Cultura. Não está no orçamento isso. É meu entendimento, não sei, porque eu ouvi os colegas também. Não, a minha reflexão, Pedro, ia nessa direção, né? Que a Paulo Gustavo ela retoma a questão, né, para além do emergencial, a despeito de que é preciso lembrar que hoje a gente amanheceu, ontem um pouco, hoje mais, não sabemos amanhã, com essa ameaça, vamos dizer assim, né, de um recrudescimento da pandemia, que a gente não sabe se, né, a cobertura vacinal no Brasil será suficiente ou não. Então, pode ser que, né, retornemos, né, a um patamar de isolamento social que vai afetar a cultura novamente, etc., etc., né? Mas quando eu disse que a Paulo Gustavo me parece que ela está num outro patamar, né, de uma tentativa, né, de pensar não o acolhimento à emergência, mas a retomada da discussão do financiamento da cultura, onde eu queria chegar era exatamente onde você apontou, né? Que me parece que o caminho não está suficientemente colocado, ou seja, né, em aprovando a Paulo Gustavo, né, e aqui a gente tem colegas que acham que não vai ser aprovado, né, algumas visões mais pessimistas em relação a essa tramitação, me parece que continuaremos, né, com uma fragilidade institucional do ponto de vista orçamentário, né, do orçamento para a cultura no Brasil, né? Então, a minha questão é que avanço a Paulo Gustavo efetivamente vai trazer, né? Ou nós estamos apenas né, projetando para daqui mais um tempo, né, descobrir que, né, é uma lei com boas intenções, mas sem base, né, sem sustentação orçamentária, né? Mas isso eu queria também ouvir, assim, tem mais pessoas aqui que ajudar a Charine aqui, engajar o pessoal a... O que vocês acham? Aninha, você conseguiu abrir sua câmera aí? Aninha está em São Paulo. Eu acho que é legal porque nós temos aqui pessoas, né, do Sudeste, do Nordeste, do Sul, né? Acho que seria um pouco legal a gente ouvir aqui todo mundo. O seu som, o seu microfone. E agora?
Então, que bom, porque meu cachorro estava uivando aqui, não dava nem para... Bom dia, gente. Eu queria pegar uma carona nessa discussão da Paulo Gustavo, que eu acho que tem essa questão orçamentária, mas também tem o próprio processo de implementação dela, né? Que ela exige aí uma série de procedimentos e uma certa institucionalidade dos municípios para que ela possa ser implantada, né? E, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, uma coisa que ficou muito clara, né, é a falta de institucionalidade dos municípios, né, de não ter, você tem a maioria dos municípios, os municípios pequenos, no geral, aqui no estado de São Paulo, não tem nem secretaria de cultura, né, são departamentos, são divisões. Então, não tem nem plano diretor, quanto mais um plano municipal de cultura, enfim, né? Alcançar também esse CPF não é uma coisa fácil, né? E eu acho que é uma coisa que precisa ser discutida, debatida. Eu acho que a questão da regionalização ela é extremamente importante para pensar esses municípios pequenos, porque, caso contrário, só os municípios que têm aí uma certa institucionalidade que vai conseguir, por exemplo, implementar a lei Paulo Gustavo, caso ela seja aprovada de fato, né? Então, acho que tem a questão orçamentária, mas também tem uma carência muito grande aí de uma estrutura institucionalizada mesmo da cultura, né? E de uma vontade política para isso, porque, assim, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a Secretaria de Cultura, né, do Estado não tem a menor intenção em fortalecer isso, né? Essa é uma grande briga, inclusive, entre os municípios e a Secretaria Estadual. Então, e também eu acho que a Lei Aldir Blanc, ela funcionou muito por uma questão, enfim, né, de tudo isso que vocês já trouxeram, né, de um cenário propício, de recursos, né, concretos, né, para que eles pudessem ser utilizados. Mas o que eu tenho visto, assim, o que eu tenho acompanhado é que pós, né, a implementação aí, os municípios que já exauriram o recurso, né, voltou, né, tudo a ser como era antes, né? Então, isso tanto do ponto de vista da mobilização, da participação social da sociedade civil, né? Então, aqueles fóruns todos de WhatsApp, sei lá, eu estou, acho que, uns 15, só aqui do estado de São Paulo. A grande maioria hoje já, né, sofreu uma desmobilização muito grande. E os próprios municípios também, né? Então, tem um saudosismo até em alguns municípios que conseguiram implantar tudo no ano passado, enfim, que foi muito legal, né? Mas não vai ter de novo, e também não vejo, assim, tirando algumas cidades, não vejo uma mobilização que, assim, vamos fazer uma discussão do Sistema Municipal de Cultura, né? Então, enfim, eu acho que agora, é inegável o impacto, né, de onde ela chegou, né, das pessoas, os agentes que ela acessou. Isso é muito interessante. O nosso boletim, enfim, sobre a Lei Aldir Blanc, ele reflete bastante isso. Assim, embora tenham textos, né, que falam das capitais, a grande maioria dos textos são de cidades pequenas, do interior, enfim, em lugares aí, em circuitos, né, onde essa discussão de política pública, envolvimento dos trabalhadores da cultura era praticamente insípida, né? Ou não existia. Mas, enfim, acho que era um pouco isso assim, que eu queria comentar. Obrigada, Ana Paula. Você não acha que esse saudosismo que você falou não pode, de alguma forma, impactar positivamente depois, talvez? Porque eram cidades que não conheciam nada, né? Como você falou, de política cultural, ou tinham muito pouco. E aí, de repente, teve esse recurso, né? Você acha que pode ter algum impacto positivo? Olha, eu acho que é muito positivo isso, né? Os municípios que passaram por essa experiência, embora, enfim, essa relação, né, entre sociedade civil e gestão pública tenha sido muito complexa em muitas cidades, isso também mostrou, né, o quanto, né, a cultura ela está longe dessa discussão de participação social nesses municípios.
Eu acho que sim, é positivo, mas assim, eu vou pegar a fala da Silvana Meirelles, que eu acho que foi uma pessoa que ficou muito à frente aí dessa discussão da Lei Aldir Blanc, né? Que ela pontua, e eu acho bastante precisa. Para se manter essa positividade, precisa ter recurso, né? Então, assim, sem recurso, por mais que os municípios queiram, se mobilizem, é muito mais difícil, né? Você conseguir fazer com que essa experiência, né? Então, eu acho que é super importante, é super positivo. Tem, sim, alguns municípios se mobilizando em função disso, mas já municípios mais estruturados, em grande medida, estou falando aqui do estado de São Paulo, né? Mas sem recurso, eu acho muito difícil, muito difícil. A gente está falando de cidades que têm recurso de R$20 mil ano da Secretaria de Cultura, né? Uma cidade que é a cidade de Tariri, né? Que é uma cidade ali no Vale do Ribeira, com 10 mil habitantes. O recurso deles anual da Secretaria de Cultura é de R$20 mil, né? Então fica muito difícil para esses gestores também colocarem em prática muita coisa, né? Que foi mais ou menos o mesmo problema que a gente teve com o Sistema Nacional de Cultura, né? Que tinha a organização ali, mas não tinha o repasse dos recursos de forma mais regular. Algum comentário? O Juan, que escreveu o artigo, também assinou junto. Se quiser comentar. Enquanto o Juan vai aparecendo aí, é curioso isso, né? Assim, que acho que tem a ver com a maneira como o campo da cultura se organiza politicamente no Brasil, né? Acho que isso é uma questão importante, né? O Pedro citou aqui o esquecimento da Lei Cultura Viva. Eu falei, pô, é mesmo? Eu também não ouvi, né? E eu me lembro muito bem quando a Lei Cultura Viva foi, né, criada, foi sancionada, ela foi fruto de uma organização política, né, de uma luta política muito grande, né, de todos os envolvidos, né, no programa Cultura Viva, né? A lei foi criada, foi instituída e, curiosamente, ou paradoxalmente, coincidiu com, né, um início de mudanças, né, naquele protagonismo ou naquela orientação política federal que havia, né? Preciso, eu acho que lembrar que, né, nós começamos a viver alterações em todo aquele esforço em torno do Sistema Nacional de Cultura, do Plano Nacional de Cultura, da participação social, já no segundo governo Dilma, né? É preciso lembrar isso, né? Com o impeachment da Dilma, aí nós tivemos uma outra incidência de um processo de, né, desmonte da política nacional de cultura, da política federal de cultura. Mas é preciso lembrar que, né, nos 2 primeiros anos, né, do segundo governo da Dilma, nós tivemos, né, críticas, né, de quem assumiu o ministério na época, de que havíamos construído um Sistema Nacional de Cultura burocrático, um Plano Nacional de Cultura inviável, né? E ficamos entre nós, né? O próprio modelo de participação social, de representação questionado, né, em relação ao Conselho Nacional de Cultura, né? E a impressão que eu tenho é que, né, estávamos ali naquela
naquela verdadeira luta, né? Foi preciso lutar para que o Sistema Nacional de Cultura e o plano não virasse, né, não fosse queimado dentro do próprio Como aconteceu com o SNIC. né? Né? O SNIC que né, está sempre, né, assim, tentando nascer e não consegue, né? É o parto mais difícil da área da cultura, o meu entendimento, né, é que essa criança nasça, né, o Sistema Nacional de Indicadores Culturais, né? Mas eu estou lembrando isso porque me parece que é uma questão importante, que saldo político, né? Que saldo político efetivamente esse processo da Aldir Blanc efetivamente trouxe, né, e vai deixar, né? Porque há uns anos atrás eu brincava assim que a área da cultura a gente luta, né? Os recursos caíram na conta para os nossos projetos, aí a gente relaxa e vamos executar os projetos, né? Ou vai para a praia, ou vai dormir, ou vai fazer as atividades do projeto. Porque a lógica do temporário, do provisório, parece que a gente internalizou essa lógica, que eu acho que tem a ver, obviamente, com o modelo de financiamento da cultura via lei de incentivo, que aí todos nós temos que estar a todo momento, né, refazendo projetos, né? Tem também a questão, né, de que o mercado cultural se configura, né, de uma outra forma, mais ligado a entretenimento e tal, que, né, alguns de nós atuam, outros não, né? Mas tem a ver também, me parece, com essa característica da maneira como, né, agentes, gestores, fazedores de cultura, artistas se mobilizam, né? E no meu entendimento, uma mobilização que é sempre sazonal, que é sempre episódica, né? E que não é porque somos incompetentes ou oportunistas, né? Mas é porque, né, parece que estamos aprisionados numa forma de existência, né, que é sempre isso, do provisório. Aí a gente consegue um recurso para estender a provisoriedade das nossas atividades, aí a gente se desmobiliza né, e vamos ou dormir, ou para a praia, ou vamos realizar as atividades, né? Porque me parece que isso é uma questão que está sendo colocada, que a Lei Paulo Gustavo coloca, né? Assim, de que maneira, efetivamente, a Lei Paulo Gustavo ela é o resultado né, de um olhar crítico sobre o processo e os próprios limites que a Lei Aldir Blanc colocou. Ou em que medida Paulo Gustavo né, repete os mesmos problemas do ponto de vista, né, tanto formal, né, legal. Por exemplo, um dos maiores problemas que Aldir Blanc enfrentou com os órgãos de controle, né? Por um lado, a incapacidade de gestão, né? Que a gente sabe disso há décadas, né? Que a gestão, né? Ela é insuficiente, né? Em vários níveis, tanto no federal, quanto no estadual, quanto no municipal. A gente continua não tendo, né? Quadros profissionais permanentes, adequados, a gente continua não tendo orçamento para a cultura, a gente não continua, né? Mas, por outro lado, então, esse problema da gestão cultural é real, mas apontou também para um outro problema, né? É que essa institucionalidade interrompida, né? Porque é isso que aconteceu tanto com o sistema quanto o plano, né? E que se recrudesceu após, né, 2016 e que piorou enormemente após 2019, mas que é anterior a 2016, né, a incompletude da institucionalidade da cultura, né? Então, acho que, no meu entendimento, eu acho assim, curioso e fico ansioso para saber quando é que quando eu falo a gente, gestores, pessoas envolvidas, né, com os direitos culturais,
né? Vamos, de fato, ter, né, um processo de organização que perdure mais e que se dê a partir de uma crítica do que foi feito, né? E me parece que a área da cultura ela é também muito pouco afeita a uma autocrítica, né? A reconhecer os limites, né? Né? É claro que, ao falar isso, eu não estou, né, eliminando, obviamente, né, os pontos positivos. Por exemplo, Charine tocou numa coisa que eu acho fundamental, mas que não pode encobrir um outro lado, né? Charine falou dessa rede de solidariedade que a Aldir Blanc criou, né? Possibilitando, né, uma colaboração efetiva, né, das pessoas com maior competência, né, gerencial de processos formais com aqueles menos afeitos a isso. Em alguns casos, tiveram editais que flexibilizaram ao máximo as exigências, né, burocráticas e tal. Então, essa rede de solidariedade foi efetiva. Mas isso também retornou uma coisa que eu acho perverso na área da cultura, que é esse mercado de consultorias, né? Esse mercado de consultorias que muitas vezes consome boa parte dos recursos e de uma maneira assim, né, muito pouco ética, muito, né, a gente sabe disso, sempre lutamos com isso em relação às leis de incentivo, né, a todas as dimensões negativas, perversas, né, na lei de incentivo, no que se refere a esse mercado, né, de consultorias, e que acabou que a Aldir Blanc também, né, fez ressurgir isso, né? Muita gente, né, se colocou nesse lugar né, da consultoria. Enfim, né, a minha questão é quando é que a gente vai dar um salto qualitativo em termos de organização, em termos, né, de modos de estar, né, construindo aquilo que é o objetivo final, né? Que você ter a cultura como efetivamente um direito nesse país, né? Sim, queria pegando compartilhar com vocês. Oi, desculpe, fale, Luísa, por favor. Não, por gentileza. Bom, pegando essa ponte sobre o direito, eu acho que nesse contexto que está sendo trazido, né, dessa necessidade, dessa urgência de um amadurecimento institucional, eu acho que a questão do direito, realmente, na perspectiva jurídica, né, e pensando na própria questão dos órgãos de controle, né, eu acho que a gente tem que trazer e evidenciar esse debate sobre um direito da cultura que é específico à cultura. A gente está sendo tratado com a mesma lei de licitação, como se a cultura fosse a mesma lógica. A gente tem que retomar realmente esse debate. Existem muitos caminhos, né? Eu assisti uma fala esses dias que trazia justamente essa discussão de que a gente, né, com todas as especificidades, a gente está sob a mesma ótica de leis que são de outros contextos. A própria lei de licitação não nos serve. A gente é tratado, né, como se o agente cultural que executa um projeto, no caso, que executa a política a partir de um repasse do recurso, ele tem que prestar contas da mesma maneira que em outros campos que são de lógicas muito distintas. E, de fato, a necessidade de a gente construir leis próprias, de a gente avançar no debate do direito, né? E entrar para a parte jurídica, para o legislativo, né? Encontrar caminhos e saídas aí, que nos é caro, né? Porque é um tema distante também da nossa... não somos... temos pouco o léxico do juridiquês, mas eu acho que é um campo fundamental de ser abordado nesse momento. Engraçado. Eu concordo e discordo. Eu queria dar um depoimento pessoal, assim, de como eu percebo hoje
65 anos, faço trabalho com gestão cultural desde os meus 20 anos. Fazia filipetas para teatro dos antigos, Sérgio Norberti, o Marte. Então, tem uma... Bom, o que eu sinto hoje em respeito às políticas públicas ou às não políticas públicas, não é? Que a gente sempre está correndo atrás do rabo, como um cachorrinho brincando, como um oxímoro, né? Deus se come-se. A cada gestão ou a cada necessidade vai lá e cria uma ferramenta, um mecanismo para... Né? Isso é uma coisa. Eu sinto, o meu sentimento com respeito à Lei Aldir Blanc, com a Lei Paulo Gustavo, que me bate assim, eu não consigo me dissociar do luto que eu levo nos meus ombros de 614 mil pessoas. Eu não consigo dissociar disso. E as pessoas não estão preocupadas ou não têm tido a responsabilidade ou a noção sobre essa perversidade, sobre essa... Não é? Eu vi aqui numa das mensagens, chega na mão do gestor de cultura lá da cidadezinha do interior, ele não sabe e contrata uma assessoria, vai criando uma dinâmica perversa que se perde, aí acaba a emergência. Acabou a lei, acabou a discussão, cada um vai para o seu canto amador, né? E aí isso vem se acumulando. Então, eu tenho um sentimento de muita tristeza, uma tristeza profunda, assim, muito profunda. Feliz de ter reencontrado o professor Márcio, porque retoma um pouco essas sessões terapêuticas, porque acho que é tudo por meio dessa discussão mesmo, que a gente vai conseguir avançar, enfim. Então, essa é a tristeza profunda que eu sinto mesmo, né? E que a gente não tem tido uma formação, uma troca, né? A discordância com você, Luísa, como o Estado se relaciona com a sociedade. Essa discussão de que a cultura tem que ter uma lei 8667 é muito antiga, né? Em nenhum momento não percebo que tenha um movimento que assim, não, vamos qualificar a cultura para que ela possa entender de fato como funciona, e aí, ou então muda-se a lei para toda a sociedade, porque não pode só uma secretaria, uma atividade do Estado, do conjunto da sociedade, ter essa diferença. Você perde o sentido de isonomia. Essa é uma discussão conceitual, assim, que bate, que tem vários juristas que já discutiram isso. Uma fala muito legal nesse sentido que eu ouvi foi do Guilherme Varela. Enquanto a sociedade, enquanto nós não conseguirmos incluir a cultura como um direito ao cidadão, tal como existe, como o SUS, não é? A gente vai ficar patinando, porque quem está do meio para cima da pirâmide, que é a elite, cai nessa economia criativa, cai na cultura do evento, do entretenimento, das grandes majors. Essa sobrevive, essas vira empreendedor. Eu sou empreendedor. Da pirâmide, para a parte de baixo, que é toda a sociedade, das expressões, as manifestações culturais, os griots, não é? Os quilombos, enfim, não tem essa assistência. E sobrevive através dessas pseudopolíticas culturais, que é a política de governo, a política de tempo em tempo acontece, muda o prefeito, ele não gosta mais daquilo e deixa de atender os quilombos, os griots, os coletivos culturais, sempre eles estão com um pires lá na porta, né,
pseudopolítica pública, não é? Muitos não sabem escrever projetos, não sabem participar dos editais, muitos não têm acesso a essas ferramentas tecnológicas, então agora todo mundo tem que participar de edital, é via portal, via formulário eletrônico, não é? Quando a gente estava lá, e o Santini sabe disso, que a gente viveu junto, teve um embate muito próximo, assim, puxa, tem que ouvir as pessoas. E aí foi que surgiu a criação, né? Olha, as pessoas, quem é analfabeto, ou os índios, podem vir aqui no Ministério, ou o Ministério vai até eles, ouve qual é o projeto deles, e isso vale como inscrição. Agora, mudar a Lei 8.666 é assim, você mexe com toda a estrutura de um Estado e que vamos cair na real. A gente não tem pé para enfrentar esses barões, né? Esse Congresso que está ali, né? Essa sociedade que vem, né? Colonial. Eu tenho a impressão de que a gente ainda está vivendo, sabe, colonialismo. Só mudou as figurinhas. Agora tem WhatsApp, tem celular, entendeu? Mas os caras continuam tratando a gente como colônia, né? E se a gente, quando fere, ou quando... Como é que pode um país com 56% de negros ter que discutir negritude, ter que ficar discutindo política? É um absurdo. Eu me sinto fora, parece que eu queria ter nascido no século XVIII, sabe assim? Mas, pô, eu não moro no país, um juízo, pô, a Suprema Corte, os caras passam pano no Aécio Neves. Como é que pode isso? Né? Não, estou falando do Aécio, mas são vários. Né? Como é que pode um cara que destrói um país inteiro em 4 anos, o cara vai ser candidato a presidente da República e todo mundo passa pano, quer saber se o cara vai conseguir. E a gente não se posiciona sobre isso, né? Porque a gente tem emergências anteriores, né? Aí fica um balaio de gato que a gente não sabe, quando tudo é emergência, você não sabe por onde começar, né? E eles apostam nisso. Né? Então, essa discussão para mudar a Lei 8.666 é maravilhosa para a direita. É isso que eles querem mesmo. Né? Enquanto a gente fica discutindo isso, eles vão passando trator em cima da gente, como vem passando. Não é pessoal que eu estou tratando dessa questão com você, Luísa, né? Assim, é só para acalorar o debate, assim, ó, não adianta. Faz 20 anos que a gente está discutindo, faz 15 anos que se discute, vamos mudar a lei, tem que ter uma lei específica para a cultura. Gente, e a gente não consegue, e eles querem essa discussão mesmo. Eles vão levando ali, não é? Ontem eu fiz um comentário, tinha uma reunião com o professor Márcio, fiz um comentário que eu aprendi isso trabalhando na gestão do Jaime Lerner, na Secretaria de Cultura, em Curitiba, né? E aprendi uma coisa com a direita, com o DEM, né? Eles não vão para a mesa de reunião se já não está tudo aprovado. Não tem discussão em mesa de reunião. É assim que a direita nos trata. Né? Essa lei Paulo Gustavo, o colega já disse aí, pode ser mesmo esse caminho. Vamos aprovar aqui no Senado, porque a encrenca é lá na frente, não é com a gente. Né? Eu acho que não passa também. Não tem fonte de recurso. O que eles estão propondo para a lei Paulo Gustavo é usar uma sobra de dinheiro que ficou lá no Fundo Nacional de Cultura. Com a não aprovação dos projetos de lei Rouanet, com esse dirigismo cultural que existe com a CNIC, vocês viram quem entrou na CNIC, né, para fazer a gestão da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, são todos os capachos do filhinho lá. Né? Então, tá, assim, você vai... Não tem, a gente... Pedro... É um oxímoron. A gente está assim, correndo, entendeu? Deus se come-se. Né? E não consegue fugir. Acho que é um pouco isso que o professor Márcio também está querendo botar lenha na fogueira. Assim. Será que a gente consegue romper com isso? Romper com essa bolha?
Bacana. Pedro, antes de, eu acho que Luísa, não sei se vai querer comentar, mas a Charine, ela, né, tem um compromisso daqui a pouquinho, então eu vou passar a palavra para a Charine, tá? E para a gente depois dar continuidade aqui. Tá. Obrigada. Infelizmente eu vou precisar sair, porque daqui a pouco eu tenho um evento lá na Funarte, mas foi assim, muito bom participar. Eu só queria fazer um último comentário. Essa questão de mudar a lei, eu concordo um pouco com o que foi falado aqui, porque eu acho que tem outros setores das políticas culturais, das políticas públicas, que também têm as mesmas dificuldades, né? Por exemplo, o SUS, ele tem muito dinheiro, realmente, né? Muito mais do que a cultura, mas ele também sofre essa resistência da sociedade, principalmente agora que tem a questão dos convênios, enfim, toda a questão dos médicos particulares, tem também essa resistência. A educação, eu acho que também, né, tá passando pelas mesmas dificuldades. É lógico que o volume de verba que a gente tem é bem menor, mas eu fico pensando se é de fato uma questão de mudar a lei ou se é uma questão da gente entender melhor como que essa lei funciona, para a gente poder porque eu trabalho na Funarte, né? Então eu sei que tem ali brechas que a gente pode utilizar e, enfim, se não é questão da cultura dos artistas realmente se apropriarem dessa lei, entenderem o que a gente pode fazer com ela. Bom, é isso. Obrigada pela participação e desculpa ter que sair agora. Bom sábado, bom final de semana para todo mundo. Obrigado, Charine. Obrigado. Vamos aqui, Luísa? Acho assim, né? Concordo com muitas coisas que você trouxe, querido, mas fico com a sensação também de que, em relação às brechas, há sim possibilidades de regulamentações em nível local, que podem sim trazer outras possibilidades de fato, ainda que não seja a mudança da lei, né? Que ela pode, em nível local, ocorrer. Acho que o Cultura Viva também tem uma experiência com isso. Bom, é isso. Legal. Bacana. Eu vou ler aqui alguns comentários. Júnior falando da falta de estrutura local, tem jogado os gestores municipais, mesmo os muito interessados e esforçados, numa situação de esgotamento pessoal, porque tiveram que convencer 1.000 pessoas dentro de outros órgãos locais, sempre reticentes com a área da cultura, né? Aninha gostou da analogia aqui do SNCC em um parto difícil, né? O Zé Júnior volta e diz: o texto da lei não foi acompanhado de uma preparação dos órgãos de controle, dos prefeitos e da própria sociedade para lidar com isso, e caiu no colo dos gestores municipais levar adiante a lei. Sem estrutura, centenas de municípios ficaram nas mãos de alguns consultores baratos e avulsos que não entendiam muito, né? Aprisionados na ideia, né, de eventos participativos, quase sempre reativos. O desmonte da lei federal parece não ter compreensão e mobilização por parte do conjunto da classe. O decreto ridículo que inseriu arte sacra e a manipulação e lentidão das análises da Lei Federal de Incentivo à Cultura, por exemplo, né? A Aninha ressalta aqui que, nesse processo da LAB, né, pela primeira vez, a discussão de cotas raciais e gênero apareceram nos editais, né, e isso foi mobilizado pela LAB, né? E aí são pessoas despedindo aqui, né? Ou seja, né, nós também estamos caminhando aqui, né, para o nosso tempo, para encerrar aqui essa nossa conversa. Eu pergunto se alguém quer fazer algum comentário. Alguém quer? Não? Então, eu queria chamar a atenção de um aspecto, beleza, né? As pessoas estão... Zé Júnior quer fazer um comentário, mas você não está com o microfone, Júnior?
Aí, enquanto ele vai escrevendo aqui, eu teço aqui os meus comentários para a gente encerrar, então, né? Mas se tem uma coisa que tudo isso parece revelar com muita evidência, né? É que seja esse sistema que nós temos e que continuamos tendo, que isso está na nossa Constituição, seja, né, o que ele vir a ser num futuro político, que eu espero que a gente consiga, no ano que vem, retomar, né, um curso histórico que a sociedade brasileira estava, né, ele evidencia que nós precisamos inverter, né, essa lógica sistêmica, né? O município não pode ser né, o elo mais frágil dessa lógica sistêmica, né? Porque, curiosamente, nós temos tudo isso com todas as contradições, paradoxos, avanços, retrocessos e tal, mas qual foi a instância, né, que efetivamente fez isso acontecer? Não foi a federal, porque, aliás, é preciso dizer que tudo isso aconteceu com o Ministério da Cultura extinto, com uma Secretaria Especial de Cultura gradativamente fragilizada, desmontada, com uma mudança intensa de secretários de cultura, com um amordaçamento do quadro técnico federal, né, perseguições políticas, uma série de coisas. Quer dizer, enquanto, né, o cenário desse processo no nível institucional era esse, né? Quem que efetivamente fez a lei Aldir Blanc funcionar, né? Os estados e os municípios, né? Então, acho que isso também é uma questão que a gente precisa repensar, né? Porque senão não vai dar certo nunca. Nós vivemos uma república federativa que os entes têm autonomia, mas que tem autonomia com o princípio da cooperação e da complementariedade. A gestão compartilhada. Isso, né? E fora a participação social, né? Então, essa discussão, né? E eu espero que isso seja possível, né? Que o Aldir Blanc, né, nos ensine a pensar, né, que é preciso refazer essa lógica sistêmica, né, colocando municípios e Estado num outro patamar, porque é por aí que nós vamos ter soluções, né, na atualidade, né, e que talvez, né, retomando um caminho democrático, a gente possa não repetir os erros, né, de um sistema nacional de cultura que, na sua grande maioria, na sua grande dimensão, era um sistema federal de cultura e não nacional de cultura, porque ele não implementou todos os mecanismos necessários, né? E que ainda se dava numa dependência muito grande, né, do federal, que é ali que estão os recursos, né, é ali que estão as fontes. Fontes essas que não foram suficientemente distribuídas e que não se institucionalizou, né, esse fluxo de financiamento, né, que, de novo, né, sem financiamento, a gente fica só na dimensão da boa vontade, né, do voluntarismo, que para uns é possível, né, porque tem outras fontes, mas para outros significa a morte, né? A morte do seu grupo de teatro, a morte do seu festival, a morte, né? Então é preciso, a desigualdade no campo cultural é muito grande, né? E acho que a gente precisa lembrar disso, né? Eu vou comentar, eu vou ler aqui, o Zé Júnior reforçando, né, a necessidade da discussão, né, de manter essa discussão. Nós estamos, só para quem está aqui acompanhando, né, atualmente fazendo 2 grupos dentro do observatório, elaborando 2 estudos, um sobre o processo, né, o que aconteceu com a Política Nacional de Cultura de 2016 para cá, e um outro grupo analisando em que medida a LAB, o processo da Lei Aldir Blanc, o que apresenta, né, de dimensões potentes, emergentes, né, nesse cenário tão pouco
tão pouco otimista, né? Mas legal, o Vitor também está dizendo que gostou aqui da nossa discussão, né? Aspectos que nem sempre aparecem nas discussões. Isso. Então, Luciana, esse debate, né, ele está sendo gravado, né, e ele vai ser disponibilizado em breve no canal do Observatório da Diversidade Cultural no YouTube, tá? Em alguns dias, essa gravação aqui vai estar disponível lá, tá bom? Mas eu acho que é isso, né, gente? Acho que a ideia era um pouco a partir né, do lançamento do nosso boletim, né, rediscutir isso, né? Esse ano a gente já discutiu isso umas 2, 3 vezes com diferentes parceiros aqui, né? Queria aproveitar e cumprimentar muito a equipe editorial do boletim, né? Mais um boletim de muita qualidade, de muita consistência, de muita capilaridade, né? Acho que o boletim tem se transformado cada vez mais numa publicação de referência, então, cumprimentar aqui, né, o Igor Souza, a Carol Soares, né, que são da equipe editorial, Ana Paula Duval e Priscila Lolata, que fazem, né, todo o trabalho de curadoria de arte, né, e toda a equipe do Observatório que atua como revisor, como parecerista, né, e solicitar aos convidados que estão aqui que acessem nosso site, utilizem, repercutam, compartilhem, né, porque tudo que a gente produz aqui é exatamente com a ideia de contribuir, né, para esse avanço, né, dessa luta em torno, né, dos direitos culturais, né, e da diversidade cultural no nosso país. Tá bom? Então, muito obrigado, Pedro, prazer revê-lo aqui, né, e reencontrá-lo aqui entre a gente. Tomara que os nossos caminhos do Observatório da Diversidade Cultural e do Instituto Ideias se cruzem, temos muito o que fazer juntos. Eu acho que estão cruzados. Agora vamos ficar como o filme do Dan Bailó, né? Isso. Para cá ou juntos. Legal. Muito obrigado também da acolhida. E que equipe muito bacana também, viu? Essa equipe é 10. Eu vou aproveitar e convidar vocês aqui a abrirem a câmera para a gente fazer o nosso tradicional selfie, para todo mundo acreditar que a gente, sábado de manhã, a gente se reúne para debater, para conversar, né? Pois é, né? Sábado pela manhã, sim. Isso. Eu fui questionado em casa, inclusive. Pedro, mas é isso mesmo? Mas é verdade, é verdade. Né, cumprimentar aqui Tainara e Luísa, obrigado pela participação de vocês, pelo artigo, muito, muito bacana a participação de vocês aqui. Tá? Então, eu lá vou, hein? Pode ir? 1, 2 e... Deixa eu ver aqui, vamos passar pelo controle de qualidade, porque eu depois não vou ficar fazendo retoques, não, tá bom, gente? O que saiu, saiu. Mas ficou bom. Beleza, gente. Depois eu mando para vocês, né, a fotinha de hoje. Um abraço, prazer ter vocês aqui. E no dia 11, nós temos o último ODC Diálogos do ano, né, que vai ser sobre a temática do nosso último boletim desse ano, que é Memória, Patrimônio, Educação Patrimonial, né? Nós vamos divulgar, mas fiquem todos já convidados, tá bom? Um abraço, bom domingo, bom final de semana para todos. Tchau, Falou, gente.